Pai, gente, tudo bem com vocês? Esse é o nosso terceiro vídeo, onde estamos estudando acerca das 7 cidades da Ásia, onde estão localizadas as 7 igrejas da Ásia Menor, para as quais foram enviadas aquelas 7 cartas, do Apocalipse, que todos nós conhecemos bem. E nesse terceiro vídeo, nós iremos estudar acerca da cidade de Pérgamo. Já falamos, ou já vimos a respeito de Éfeso e Esmirna. Agora iremos falar sobre Pérgamo. E no outro vídeo, que é o quarto, sobre Tiatira. Então vamos lá. Então, página 216. E vamos conhecer aí algumas coisas acerca de Pérgamo. Pérgamo ela fazia parte da região da Mísia, onde hoje está localizada a Turquia asiática, Atualmente é chamada de Bérgama. Então o nome dado a Pérgamo hoje é Bérgama. Ela foi fundada em cerca de 282 a.C., sobre uma montanha de 300 metros de altura. Essa cidade ela era cercada por grandes e espessas muralhas. Como era característica das cidades dos tempos antigos serem cercadas por grandes e grossas muralhas, até mesmo para evitar a invasão de povos inimigos. Era uma cidade muito rica, importante. Pérgamo possuía muitas estradas. Ela foi um grande centro comercial, militar e também religioso. Bem, o nome Pérgamo, ele tem origem no grego, é o nome que vem do grego, que significa filho, que é o indivíduo do sexo masculino. O termo pergaminho, que é aquele material feito de peles de animais, um material que era feito para escrita, a pele do animal era extraída, era retirada, e era curtida, era preparada, era limpa, e depois exposta para secagem, e aí estava pronta para servir como material de escrita. Então esse pergaminho, do qual veio muitos rolos da Bíblia, especialmente no Novo Testamento, esse nome pergaminho ele deriva de Pérgamo. E esse material, no caso o pergaminho, ele foi preparado pelo rei de Pérgamo, Eumenes II, até mesmo numa questão de urgência para ele, porque Eumenes II ele tinha a intenção de fazer em Pérgamo uma biblioteca semelhante à de Alexandria, que na época era a maior do mundo. Só que por conta da inveja dos governantes da cidade de Alexandria, Eumenes II não conseguiu, no caso, importar o material que no caso seria o papiro para a fabricação de seus livros, onde seria formada a sua biblioteca. Então ele tem a ideia de, na cidade de Pérgamo, ele utilizar a pele de animais e fazer então dessa pele o pergaminho, e aí formar os seus rolos e constituir então aí a sua biblioteca tão desejada. Bem, a posição geográfica da cidade é a seguinte: Pérgamo faz limite ao ocidente com o mar Egeu. Então, no mapa a gente localiza isso, do lado ocidental, o mar Egeu. Ao norte, ela faz limite com Assos e Adramitia. E ao sul, Pérgamo faz limite com Tiatira. E ao leste, nós temos aí a região sem cidades. Então, está aí a posição geográfica
de Pérgamo. Quando o rei Átala III morreu, esse reino do qual Pérgamo fazia parte, ele foi entregue aos romanos, que transformaram Pérgamo na província da Ásia. Então Pérgamo ela passa, a partir de então, a fazer parte da província da Ásia após a morte do rei Átalo III. Na cidade de Pérgamo também havia o culto ao imperador, que era uma prática muito comum nas cidades da Ásia Menor e de cultura greco-romana. E na cidade havia 3 templos romanos. Havia um templo dedicado a Roma e Augusto, outro templo dedicado a Trajano e o terceiro templo dedicado a Severo. Qualquer pessoa que recusasse a prestar culto ao imperador era condenada à morte sem piedade alguma, como aconteceu com o próprio Antipas. Por isso, Cristo, ele, em Apocalipse 12 e 13, ele faz alusão ao trono de Satanás, que estava estabelecido na cidade de Pérgamo, por conta da situação drástica, triste, situação calamitosa, espiritual, para a qual Pérgamo estava passando, estava mergulhada em devassidão, em idolatria, em paganismo. Por isso que Cristo ele chama esta região, essa cidade, de trono de Satanás, porque de fato o reino das trevas ele dominava esta cidade. Em Pérgamo havia também um altar de 30 metros de altura, dedicado a Zeus, aquele famoso deus da mitologia grega, que era o primeiro dos deuses, né, o pai dos deuses. Então havia um monumento, ou um altar dedicado ao deus Zeus. E esse altar, ele era na forma de um touro de metal. Ele era oco por dentro, que sempre era aquecido. Então ele ficava, esse deus, né, de touro, que era feito de metal, ele ficava em brasa, tão aquecido que ele era. E aí as pessoas que se opunham às práticas impostas pelo Império Romano, especialmente as práticas de adoração ao imperador, que se recusassem a isso, elas eram mortas, queimadas nesse touro de metal. O próprio Antipas, ele morreu queimado dentro desse touro de metal, por não negar a sua fé em Cristo. E esse relato está em Apocalipse 2 e 13. Antipas, a fiel testemunha, que João ele relata, né? Lá também existia o deus Esculápio, cujo símbolo era uma serpente enrolada no haste de metal. Esse símbolo, né, dessa serpente enrolada no haste de metal, a gente encontra na medicina, especialmente em algumas fachadas de drogarias e farmácias. A gente encontra essa serpente enrolada no haste de metal. Então esse é o símbolo da medicina, que vem lá da Grécia, né, do Império Greco-Romano, que era simbolizada através da imagem do deus Esculápio. Certo, gente? Então está aí nosso relato acerca da cidade de Pérgamo. E no nosso próximo vídeo nós iremos estar falando acerca da cidade de Tiatira.